Dinho Cast, tudo sobre tudo que o Dinho Ouro Preto lê, vê e faz. Ou lê, viu e fez. Não nessa ordem. Com você, Dinho Ouro Preto. Olá, amigos, tudo bem? Eu gostaria de continuar a minha sessão autobiográfica e falar um pouco sobre os meus primeiros contatos com música ao vivo, com shows. Coincide com a transferência do meu pai para a Europa. Eu tinha 13 anos e meu pai é transferido para trabalhar na ONU em Genebra, e lá vamos nós, então, fazer as malas mais uma vez. Eu já tinha morado com o meu pai nos Estados Unidos e na Áustria, e dessa vez ele tinha sido transferido para a Suíça e eu tinha 13 anos. A gente não tinha muito... a gente não era consultado e a nossa opinião acho que era bastante irrelevante. A gente ia junto, deixando para trás os amigos, os laços. Essa, aliás, é a história da minha vida. Sempre ficar... deixar para trás amizades é uma pena, assim, sabe? Porque tem um pedaço da minha vida quase como se tivesse um buraco. Eu não tenho amigos de infância, por exemplo, porque por causa das viagens constantes do meu pai, eu lembro de crianças que eram meus amigos, mas eu não tenho a menor ideia de onde eles estão hoje, e eu não tenho como achar os caras no Facebook, porque eu não lembro dos nomes inteiros, não lembro dos sobrenomes. Então, eu passei, por conta da profissão do meu pai, eu acabei passando 10 anos fora do Brasil. Até os meus 15 anos eu tinha passado 10 anos, 2/3 da minha vida fora do Brasil. E essa é a última viagem que a gente faz, a última vez que eu acompanho numa viagem para o exterior, dessas onde ele era transferido, né? Ele continua a profissão dele, mas mais tarde eu já sou adulto e eu fico em Brasília. Mas isso é para um outro podcast, essa história, como a gente fica para trás. Porque acaba ficando duas famílias para trás. Mas eu e o Dado, então o Vila Lobos. Mas eu conto essa história depois, porque essa história também é bacana. Ou seja, eu vou acabar fazendo uma espécie de uma biografia aqui nos meus podcasts, contando a minha vida. Mas aí, aos 13 anos, ele é transferido para Genebra e lá vamos nós. A gente chega lá. Fala-se francês lá. E meus pais nos põem numa escola pública francesa, numa escola pública suíça. E a gente aprende francês meio na marra. A gente aprende francês... indo à aula. Tinha durante um ano o próprio governo francês, o próprio governo suíço dava aulas para filhos de, justamente, sei lá, diplomatas ou imigrantes. Eles mesmos davam aula de francês. Então, durante um ano a gente é posto meio separado e acaba aprendendo francês indo à aula, indo à escola junto com uma escola normal, junto com o resto da molecada. A gente tem contato, eu e meu irmão, pela primeira vez com shows. Embora Genebra fosse uma cidade pequena, então os maiores shows das bandas que estavam bombando na época não iam parar lá, mas, digamos assim, para turnês um pouco menores, tocavam, então se apresentavam na cidade. Eu lembro da gente... olha, quando a gente chega lá nessa época, em 77, tinham várias coisas importantes que estavam acontecendo no rock and roll. O Queen estava, acho que, meio no auge. O Queen estava bombando, talvez fosse naquele momento a maior banda no cenário do rock. Tinha uma outra banda chamada Thin Lizzy que estava também bombando, indo muito bem. Enfim, tinha aquele universo inteiro das bandas dos anos 70, muita coisa acontecendo, e estava acontecendo também, nessa mesma época, o começo da revolução de punk rock. Estava acontecendo o verão do punk rock na Inglaterra, no ano que a gente chega
em Genebra. E eu lembro com meus pais, a gente estava no restaurante, eu vou colocar uma moeda no som para ouvir alguma coisa, tinha uma jukebox lá, e eu vou colocar uma moeda e escolher uma música para ouvir. E eu vejo que entre as escolhas lá estava justamente God Save the Queen, do Sex Pistols. E aí eu lembro de ver nas revistas, estava em todos os lugares a cara do Johnny Rotten, a cara do Sid Vicious, e eu tinha ouvido falar, mas nunca tinha ouvido o som, não sabia do que se tratava. E eu coloco mas era tratado como algo, nas revistas, como algo, uau, um divisor de águas, um troço revolucionário, que ia mudar o rock, não sei o quê. Eu falo, bom, beleza, então deixa eu ver o que é, né? Do que é esse som. E eu ponho os Pistols pra tocar, ponho a moeda, escolho os Pistols. E eu lembro de ficar surpreso por não ter achado nada demais. Eu falo, ué, por que tamanho balbúrdia? Por que tá todo mundo falando tanto? Não é isso tudo, não é nada demais o som dos caras, né? Eu lembro de ter ficado com essa minha primeira impressão do punk rock, eu ainda muito moleque, eu devia ter quantos anos nessa época? Eu tinha acabado de chegar lá, devia ter 13 anos, de ficar meio desapontado com a revolução que se alardeava. Eu achava que eu ouvia algo radicalmente diferente, eu não achei isso tudo. Continuei ouvindo as bandas que eu ouvia antes, eu continuei ouvindo muito Led Zeppelin, Deep Purple. Deep Purple nessa época, eu acho que o que estava acontecendo era o seguinte, eu acho que o Deep Purple tinha acabado, eles tinham lançado há pouco tempo antes um disco que não é muito, sei lá, comentado, que é um disco, o primeiro disco sem o Ritchie Blackmore, que é com outro guitarrista chamado Tommy Bolin, que dura só um disco. Ele fica no Deep Purple durante um disco e ele, se eu não tô enganado, esse cara tem uma overdose de heroína, ele morre. E ele faz esse único disco. E a formação é o Glenn Hughes, David Coverdale, Tommy Bolin, John Lord e o Ian Pace. E esse disco é um dos discos mais legais, por incrível que pareça. Desconhecido, é um copo de vinho na capa, chama Come Taste the Band. Eu me amarro, até hoje eu ouço esse disco, eu acho ele muito bom. É uma formação do Deep Purple que passou por tantas inúmeras formações. Essa durou só um disco, só tem esse disco. Mas eu acho que é um momento brilhante do Deep Purple. E é o começo do Rainbow. É onde começa os dois, o inicial, que tem Man on the Silver Mountain, e depois o Rainbow Rising, também com a formação com o Cozy Powell na bateria. Então, esses dois discos a gente ouviu até, deu gastar, eu lembro da gente ouvir Rainbow. Rainbow também, nessa fase, era uma coisa... Rainbow Queen... o Led Zeppelin nessa época acho que lança o In Through the Outdoor, que é uma certa decepção, não está à altura dos outros discos do Led Zeppelin, mas por volta dessa época também o Led Zeppelin dá um mega show, acho que em 78 talvez, dá um mega show na Inglaterra, em Nebworth. E a gente tenta convencer, a gente devia ter, isso é um pouco mais tarde já, estou pulando um pouco na frente da história, isso acho que já é 78, 79, a gente tenta convencer nossos pais a nos deixar ir até a Inglaterra de trem para ver o show do Led Zeppelin, eles não deixam, e pouco depois o John Bonham morre e acaba a banda, pena. Bom, a gente estava lá então em Genebra e o que vinha, olha, o que a gente conseguiu ver, eu acho que o primeiro show que eu assisto é do Uriah Heep. Eu não sei que disco era do Uriah Heep, e era dentro do ginásio de uma escola. Eu não sei, eles estavam lançando um disco cuja capa era uma cobra. Agora eu não sei, eu teria que procurar, depois até comprar esse disco, era o que eles estavam lançando na época. Não sei dizer para quantas pessoas era. Talvez, deixa eu ver, pela minha experiência de hoje, devia ser umas 3, 4 mil pessoas.
eu tive a impressão, entrando lá, quando eu fui ver, que eu era de longe o mais jovem ali. Eu era muito moleque, eu tinha 13 anos, sabe? E eu olhava em volta, eu não sei que idade os outros caras tinham, mas pra mim, pra quem era molequinho, eu tinha a impressão que todos os outros eram adultos, né? Talvez ele fosse, sei lá, tinha 17, 18 anos, Brasil, eu, moleque ali olhando, eu tinha a impressão que eu tava cercado de adultos, por adultos. Uma experiência, uma das mais intensas da minha vida, ver um show ao vivo. E eu já conhecia Ra-Hip, eu já conhecia as músicas, e ver os caras ali na minha frente, eu falo, uau! As luzes, um show, olha, mudou minha vida. Eu contribui, para a mudança da minha vida. Eu acho que foi uma mudança gradativa, mas esse foi um momento crucial, quando eu começo a ver as bandas que vão até Genebra. Eu vejo o Ra-Hip 2 vezes, eles vão 2 anos seguidos tocar lá. Eu vejo, quer ver quem vai tocar lá também? O Peter Gabriel. Peter Gabriel vai tocar. Eu não tenho certeza há quanto tempo ele tinha saído já do Genesis. Eu acho que ele já tinha 2 discos sozinho da carreira solo dele. O Shock the Monkey já tinha sido um mega sucesso. Ou menos a impressão que a gente tinha era que tinha sido um mega sucesso. Aí eu lembro do show dele. O show dele já era mais performático. Aliás, como ele era performático no próprio Genesis, né? Ele se vestia, se fantasiava. E ele começa o show, a banda inteira tava na plateia, tava e ninguém sabia, ninguém tinha visto. Então apagam as luzes o show foi no mesmo lugar onde tinha sido o Ra-Hip. Aí apagam as luzes todas, e não acontece nada no palco. O palco fica escuro também. E de repente acendem umas luzes com umas lanternas muito, muito fortes em 5 lugares diferentes da plateia. E essas luzes começam a se movimentar. Essas pessoas que estavam segurando as luzes começam a se movimentar em direção ao palco. E eram os músicos. Era o Peter Gabriel e a banda. Eles vão entre as pessoas, ninguém entende direito o que está acontecendo, só vê essas luzes muito fortes. E que eles estavam segurando, mas não deviam ser lanternas, eu não sei que tipo de luz devia ser aquela, porque era uma coisa muito forte. E aquelas luzes vão indo, até os caras vão e sobem no palco e começa o show. Esse show foi com como é que ele chama? Tony Levine. Acho que é o nome dele, é Tony Levine, um careca que toca uma banda, um instrumento chamado stick. Esse cara veio agora no último Rock in Rio tocar com Kim Crimson, que também é um músico excepcional, e eu vi esse sujeito pela primeira vez, eu devia ter também 13, 14 anos. O Peter Gabriel faz uma outra coisa nesse show que eu também nunca tinha visto, é que ele ele se joga de costas para a plateia, e a plateia vai levando ele até o fundo do auditório, carregado pelas mãos das pessoas, ele de costas sendo carregado pela plateia, como se fosse um mosh, só que sob controle, as pessoas carregando o Peter Gabriel. E em nenhum momento ele cai, ele é segurado ali em cima, ele é levado até o fundo e trazido de volta até o palco. Eles o colocam lá de volta. Eu lembro de ficar, uau, nossa, como é que os caras sabiam o que fazer a hora de levar ele de volta? E como é que ninguém deixa ele cair, né? O cuidado, o respeito que as pessoas têm com ele. Foi incrível. A gente... eu vejo, acho que nesse mesmo auditório tem outro que é um grande guitarrista de blues, chamado Rory Gallagher, que eu também vejo. Esse cara é um talento excepcional, ele já morreu. E uma vez me contaram uma anedota que não sei se é verdade, que uma vez perguntam pro Jimi Hendrix quem é o melhor guitarrista do mundo, e o Jimi Hendrix fala, não sei quem é, pergunta pro Rory Gallagher, ele deve saber. Ou seja, até pro Jimi Hendrix o Rory Gallagher era uma referência de dos maiores guitarristas da história do rock. Ele vai ver o Johnny Winter enfim, desses bluseiros excepcionais. E eu cheguei a ver esse cara ao vivo.
A gente depois tem outros shows menores na cidade. Eu lembro que rola o Motorhead na cidade. Eu não consigo achar ninguém pra ir comigo. Motorhead devia estar lançando, sei lá, Ace of Spades, devia ser muito o começo do Motorhead. E ninguém